11h05 aqui na programação da Gerais FM, nessa manhã de sexta-feira, dia 10 de março. Nós temos o prazer de receber mais uma vez no nosso estúdio Álvaro Pereira. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pedro Cunha. Bom dia aos ouvintes da Gerais FM. Bom dia, e nós temos o prazer também de falar direto com o nosso correspondente em Brasília, o Adriano Seolim, que vai trazer mais informações para a gente sobre o balanço político, econômico, enfim, dessa semana agora, né, Álvaro? Isso aí, Pedro. Toda sexta-feira agora, né, por volta de 11 da manhã, nós vamos ter esse bate-papo com o Adriano Seolim, que é o nosso representante, o nosso correspondente em Brasília, ele que vem de uma longa experiência no jornalismo político, trabalhou na revista Veja, trabalhou na Folha de São Paulo e hoje empresta lá o prestígio dele, a competência dele, para nos manter permanentemente informados sobre os últimos fatos políticos de Brasília. Adriano, bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, ouvintes da Rádio Gerais FM. Aqui em Brasília faz 25 graus e está um clima nublado. E pode ser que chova no fim de semana, viu, Álvaro? Mas é bom essa chuvinha das águas de março, não é mesmo? Ué, aqui também na nossa região em Minas, Coromandel, e a gente consegue aqui do estúdio visualizar o céu, temos aqui uma tendência de chuva hoje ao longo do dia. Álvaro, e deixa eu te falar, já em tom de brincadeira, as chuvas, as tempestades estão se aproximando sobre o governo Lula, viu, Álvaro? O clima está fechando. Porque começou o governo, né? Foram montados os ministérios, nomeados os ministros, né? Partidos que não apoiaram o Lula no primeiro turno ganharam ministérios agora para ter um apoio no Congresso, porque, a bem da verdade, o presidente Lula ganhou a eleição, mas no Congresso dá para a gente dizer que o ex-presidente Bolsonaro e os aliados dele foram muito bem sucedidos, né? O partido dele, por exemplo, tem 99 deputados, né? PL, né? É o PL. E a bancada no Senado também é muito grande, né? Eles fizeram 15 senadores, então, e tem os outros partidos que apoiavam o Bolsonaro e que parte deles estão agora com o Lula. E está acontecendo um problema, porque além da composição dos ministérios, tem os demais cargos que ficam ali no segundo escalão, no terceiro escalão, e isso sempre é um pouco traumático, porque não tem cadeira para todo mundo, você sabe como é que é, né, Álvaro? E sem isso, começam a haver análises de que o presidente Lula terá dificuldade para aprovar as suas propostas. Por exemplo, semana passada nós falamos da proposta de emenda constitucional da reforma tributária. Na Câmara dos Deputados são necessários 308 votos. Então é muita coisa, né? São 3/5, né, do total de 513 deputados. E no Senado você precisa de 49 votos. Então há começa a ver, é engraçado que a gente escolheu esse tema ontem, prévio, né, Álvaro? E hoje, exatamente, a revista Veja, você disse que eu trabalhei na Veja, mas você também trabalhou na Veja. Isso. A capa da revista Veja é sobre esse tema, né? Muito bem. A dificuldade do governo Lula para ter a garantia ali da aprovação de projetos que são fundamentais aí para a gestão dele, para o sucesso dele, né? E o pior, além de ter esse risco de não aprovar, tem o risco da CPI. Como a gente sabe, a oposição tem brigado pelas assinaturas, né, para a apresentação da CPMI das manifestações, né, de 8 de janeiro, que acabaram, como a gente sabe, na depredação dos prédios públicos. A oposição, ela tenta emplacar uma narrativa de que houve uma leniência do governo, de que o governo deixou as pessoas invadirem os prédios para depois responsabilizar a oposição e prender as pessoas, né? Foram presas centenas de pessoas e tem muita gente presa ainda, detida sobre isso. E aí o PL, especialmente, né, o deputado de Minas Gerais, né, o deputado Nicolas Ferreira, né? Nicolas Ferreira, apresentou um requerimento e coletou as assinaturas, né? Para apresentar um pedido do CPI, você precisa de 171 assinaturas, né?
E ele conseguiu esse número. No entanto, o governo começou a ficar preocupado e começou a fazer uns apelos, além de apelos, convencimento, oferta de cargos, para que alguns deputados retirem os nomes e a CPI não seja apresentada. Alguns deputados já estão retirando, né, as suas assinaturas. Eu vi que ontem um deputado já comunicou que... Porque o que acontece? Além da apresentação das assinaturas, o presidente do Congresso, como é uma CPI mista, que é da Câmara e do Senado, o presidente do Congresso, que é o senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, ele precisa ler esse requerimento no plenário para validar a apresentação do requerimento. A posição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, qual é? Ele apoia ou não apoia a criação da CPMI? Eu diria, Álvaro, que ele está sendo bem mineiro, sabe? Já que ele é mineiro mesmo. Na verdade, tem até uma curiosidade. Ele é de família mineira, mas ele nasceu em Rondônia, né? Ele é de família mineira. Eu não sabia. Ele construiu sua vida em Minas Gerais, mas ele nasceu em Rondônia. Então ele está numa posição, porque ele é aliado do presidente Lula. Ele foi eleito presidente do Senado sob a aliança do Lula. No entanto, é muito complexo você ir contra um pedido da minoria, que no caso, assim, CPI é um instrumento de minoria. E ele precisa ser respeitado, porque isso faz parte do jogo democrático. E por que, na sua opinião, o governo Lula, o próprio presidente Lula, se colocam contra a criação dessa CPI, que é para investigar os atos do dia 8 de janeiro? Aparentemente, o governo deveria ter interesse nessa investigação. Eu entendo, Álvaro, que, assim, pela minha experiência, sua experiência também, as CPIs, elas demandam muita energia da base de sustentação do governo. Por exemplo, existe a comissão de justiça que vai apreciar uma determinada proposta e, ao mesmo tempo, está tendo uma CPI. Então, eu vou ter que tirar um cara dessa comissão para ir lá para a CPI e impedir que seja, por exemplo, aprovado um requerimento que vise, como aconteceu no passado na oposição ao governo Bolsonaro, apenas causar um constrangimento ao governo. Porque a CPI da Covid, a bem da verdade, de ter trazido elementos importantes, teve em alguns momentos ali que aquilo foi mais jogo político. Apenas para constranger o governo e atrapalhar a articulação política. Então, assim, quando você tem uma CPI, você começa a se preocupar com coisas, né? Porque a CPI, como o nome diz, é Comissão Parlamentar de Inquérito. E você deixa de focar naquilo que é mais importante, que é votação de projetos, que é votação de... Então, isso acaba desviando um pouco a atenção, né? E eu me lembro, Adriano, nos meus tempos aí de cobertura do Congresso, que se falava muito o seguinte, que uma CPI, você sabe como começa, mas não sabe como vai terminar, né? Porque é difícil você controlar a pauta de uma CPI, né? E, na verdade, essa questão que você falou muito bem, o governo vai ficar mais dependente ainda da base aliada. Então, assim, Lula, eu não vou votar nesse requerimento aqui que vai chamar o ministro da Justiça, do seu governo, se você não fizer determinada coisa para mim. Então, o governo vai ficar mais vulnerável às demandas políticas. Então, ele quer evitar isso. E aí, um dado que eu queria acrescentar, Álvaro, e no que a gente chama de bloco chamado Centrão, você tem, no governo Bolsonaro, a gente tinha o PL, o Republicanos e o Progressistas, que é o partido do presidente da Câmara. E também tinha mais ou menos ali o União Brasil, que é o partido em que houve a fusão do PSL, o antigo partido do presidente Bolsonaro, e o Democratas, né? O União Brasil, que também tem uma bancada grande de 59 deputados, ele quer fazer uma federação, ou seja, criar um bloco parlamentar com o Progressistas, que é o que tem 49 deputados. Que é o partido do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Que é reconhecidamente o líder do Centrão. Se eles fizerem isso, eles vão ficar com um bloco parlamentar de mais de 130 deputados. E aí... É curioso, né, Adriano, que entra governo, sai governo, o Centrão continua tendo um papel fundamental e decisivo nas votações do Congresso, né? É quem detém efetivamente o poder, né?
porque, na verdade, eles foram muito bem atendidos no governo Bolsonaro, foram atendidos com emendas, né? Eles conseguiram levar resultados para as suas bases e tiveram uma boa votação. Teve o famoso orçamento secreto, né? Teve o orçamento secreto, que na verdade era não divulgação. O que era o orçamento secreto? Você sabia que alguém recebia emenda, mas não sabia quem tinha mandado. Sim. E como aquele dinheiro ia ser gasto. Então não tinha transparência. É realmente mas o benefício absurdo. político teve. Então esses dois partidos estão se unindo e eles vão ficar muito fortes. Uhum. E a informação que eu tenho, conversando lá, é que o que eles vão querer? O Ministério da Saúde. Hoje o Ministério da Saúde é administrado por uma técnica, que era ex-presidente da Fiocruz, que é a Nízia. Sim. E aí agora esse grupo, se eles formarem essa federação, eles vão conseguir aí o Ministério da Saúde. Além do União Brasil e do Progressistas, tem o PSD, que é o partido do Rodrigo Pacheco, um pouco incomodado, e o MDB. O MDB fez uma manifestação essa semana dizendo que não haverá alinhamento automático. E num ponto importante, Álvaro, que eu acho que interessa bastante aí a região, que é uma região forte no agro, o MDB resolveu se manifestar muito fortemente contra as invasões de terras. Uhum. O partido soltou... Que voltaram a acontecer no governo Lula, não é isso? Exatamente. E voltaram a acontecer, invadiram algumas fazendas do papel Suzano, né, que produz celulose, e isso repercutiu muito mal nesses partidos. E o MDB, que tem 3 ministérios, né, e é um aliado do Lula, tem aliados, mesmo os aliados mais fortes do Lula criticaram essa medida e defenderam que o partido se manifeste. Uhum. Então, assim, o Lula, ele virou o presidente, ele é o presidente. A gente precisa reconhecer que houve uma eleição muito disputada, mas no Congresso, como eu disse no começo da nossa conversa, se não tomar cuidado, vai chover e vai complicar a vida dele, viu, Álvaro? Tempo difícil aí pela frente, né? E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ter que usar toda a sua habilidade política para conseguir a maioria do Congresso, né, o apoio da maioria do Congresso para a aprovação de projetos que são decisivos para ele, né? Tem aí algo em torno de 7 medidas provisórias que precisam ser aprovadas aí nos próximos meses e hoje ele não tem uma garantia de que serão efetivamente aprovadas, não é isso? Nosso tempo está se esgotando, mas eu acho que já tivemos aí um bom apanhado da semana e das preocupações aí das lideranças políticas no Congresso, né, Adriano? É isso aí, Álvaro. Eu agradeço mais uma vez a participação. Um bom dia para você, um bom dia para os ouvintes. Um bom dia para você, Adriano, e vai nos mantendo informados aí sobre o andamento dessas negociações aí do governo Lula, do presidente Lula, com as lideranças políticas no Congresso Nacional. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau.